Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 22 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Há 7 dias do segundo turno das eleições, que vai escolher o presidente do Brasil e o governador do estado de São Paulo, abrimos a semana falando sobre política, mas não só sobre isso. Falaremos também dos trabalhos e desafios da maior cidade da Baixada Santista. No programa de hoje, recebemos o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os telespectadores que estão em casa nos acompanhando. Um prazer estar aqui mais uma vez. E também o empresário e advogado Rogério Conde. Rogério, bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nathalie, prefeito Paulo Alexandre, todos que nos acompanham. É um prazer também participar, iniciar a semana no Bom Dia Baixada. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, além do nosso Instagram e do nosso Twitter. Prefeito, você anunciou publicamente o seu apoio à reeleição do prefeito Márcio França. Esse teu posicionamento gerou uma resposta imediata do PSDB, que é a possibilidade da sua expulsão do partido. Como é que você tem enfrentado essa situação? Olha, primeiro dizer que eu sempre agi na minha vida pública por convicção, jamais por conveniência, né? E eu devo uma satisfação aos eleitores aqui da Baixada Santista, que me deram a oportunidade de ser eleito 2 vezes deputado estadual, aos eleitores de Santos, que me deram a possibilidade de ser prefeito eleito, reeleito dessa cidade, que eu nasci, que eu amo. E eu não tenho dúvida que, fazendo uma reflexão das candidaturas que estão colocadas, a melhor candidatura para a Baixada Santista, para a nossa região, é a do Márcio França. Talvez seja uma oportunidade única, né? Certamente nessas últimas décadas, de ter um governador nascido em Santos, um santista, né? Construiu sua trajetória política na Baixada e conhece os nossos problemas, conhece as nossas dificuldades e com certeza nós vamos ter uma atenção, eu diria até pelo conhecimento que o Márcio tem da nossa realidade, uma atenção importante na solução dos problemas. Então foi pensando estritamente nisso é que eu manifestei o apoio e eu julgo que o interesse da população, as minhas convicções, elas estão acima de qualquer partido político, né? Eu tenho que saber o que é melhor para as pessoas que confiaram em mim, que me depositaram a confiança em várias eleições e me conduziram até a Prefeitura de Santos. Então, esse compromisso que eu verdadeiramente tenho que ter, com o povo, com a população, né? E esse compromisso, estou muito consciente que eu estou cumprindo, dando apoio ao Márcio França. Com relação ao PSDB, eu estou muito tranquilo, eu sempre fui muito coerente nas minhas decisões, expliquei o porquê de não apoiar a candidatura atual, que não me representa, não tenho identidade com os valores, com as práticas que são defendidas por esse candidato, e não é porque é do meu partido que eu tenho essa obrigação de apoiar. Então, eu estou muito tranquilo e acho que o Brasil, de forma geral, mandou um bom recado nas urnas para todos os partidos políticos, que vão precisar se reinventar se quiserem prosseguir com a sua trajetória. E se o PSDB estiver alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desejo na vida pública, eu, obviamente, continuo no PSDB. Se caso contrário, não tem nenhum problema de ter outro partido que possa estar alinhado com aquilo que eu penso. O pedido da tua expulsão foi assinado em âmbito, vamos dizer, regional, pela mãe do prefeito Bruno Covas. Como é que você recebeu essa notícia, prefeito? Olha, desnecessário essa atitude? Com tranquilidade. Eu tenho um compromisso aqui com o PSDB de Santos. Aliás, eu disputei as eleições aqui pelo PSDB Santista. Fui sempre o mais votado na cidade como deputado estadual, coisa que o PSDB nunca havia conseguido. Trabalhei muito e com a confiança da população tivemos a oportunidade pela primeira vez na história. O PSDB, que é um partido antigo, tradicional, nunca havia administrado a cidade de Santos, né? Embora tivesse tido candidatos próprios em todas as eleições, eu tive a oportunidade de ser o primeiro eleito, né, representando o PSDB, fui reeleito, né, pelo PSDB, então eu cumpri minha missão com bastante dignidade, com honradez e principalmente com reconhecimento da população.
O resto é conversa fiada e a gente tem que trabalhar em prol das pessoas. Só uma dúvida, Paulo, aproveitando. Ela tem competência para isso? Ela faz parte da comissão? Como é que surgiu essa correspondência? Na verdade, quando se tem uma disputa política como a que está acontecendo agora, todos estão vendo aí uma disputa para o governo do Estado acirrada, muitas vezes as pessoas que estão no ostracismo querem ocupar algum protagonismo. E a gente entende, respeita, isso é natural do processo político. Eu sou membro do Diretório Nacional do PSDB. Então, quem tem que avaliar qualquer tipo de conduta em relação à minha postura é o Diretório Nacional. Nenhuma outra instância partidária tem competência para isso. Isso é o que determina o partido. Mas eu estou muito tranquilo e consciente do que eu estou fazendo. Quando a gente faz a coisa certa, quando a gente está do lado correto, a gente sempre ganha na vida, né? Porque a gente precisa ter, acima de tudo, coerência. E é assim que eu sempre pautei a minha vida pública. Você, prefeito, não é a única pessoa que está na mira das expulsões do PSDB. O Felipe Rominha, que esteve conosco na semana passada, também está sendo alvo, porque também é do PSDB e também está apoiando o Márcio França. Ele disse categoricamente aqui no nosso programa que considera João Dória um traidor. Você o considera um traidor? Olha, eu fui muito claro nas minhas posições, né? Eu acho que é preciso ter coerência na vida pública. Acho que nessa última eleição presidencial que a gente viu foi uma falta de empenho, de comprometimento do atual candidato a governador pelo PSDB em relação ao candidato que o PSDB tinha nas eleições, né? Então, é um oportunismo eleitoral hoje. Assim, hoje, tem gente que não é esquerdista e que não é direitista, é oportunista. Então, quer dizer, conforme a conveniência do momento se posiciona. Se a pesquisa está um pouco mais acima o candidato é o melhor. Se está um pouco mais abaixo, é o pior. Eu não. Eu tenho minhas posições. E, aliás, minhas posições não mudam. Ganhar e perder eleições faz parte da vida. Quem está na vida pública pode ganhar e pode perder. Agora, os princípios e valores que você tem ou você não tem. E eles não estão relacionados à eleição. Então, aquilo que eu acredito, com todo respeito a todas as candidaturas, não está representado na candidatura hoje do candidato do PSDB. E é simples, é por isso que eu estou distante dessa candidatura, é por isso que eu não apoio essa candidatura. E esse fator local, esse fator regional tem um peso significativo, porque, como eu disse, acho que a região tem uma oportunidade única. Baixada Santista colocou o Márcio no segundo turno, né? Essa votação foi muito equilibrada, foram poucos mil votos que separaram o Márcio do candidato Paulo Scaff, que foi o terceiro colocado, e agora há um empate técnico, há uma proximidade na pesquisa. Eu não tenho dúvida que a gente aqui na Baixada, fazendo a nossa parte, nós vamos ter a possibilidade de ter um resultado muito importante para o Márcio. E lembrando sempre que isso é até uma vacina para as pessoas que estão em casa, né? As pesquisas, nessa eleição especialmente, deram uma grande lição para o eleitor. Qual foi a lição? Que nenhuma pesquisa que não seja a urna vale alguma coisa. Exatamente. A pesquisa que vale é a da urna. Até o último dia, as pesquisas vinham com o cenário. Quando a urna abriu, mudou de cabeça. E não foi só aqui em São Paulo, né? Nenhuma pesquisa feita dava o Márcio no segundo turno. Né? Nenhuma pesquisa. Algumas, inclusive, até a última semana davam o Scaff liderando, né? O processo eleitoral. O Scaff ficou em terceiro lugar. Em Minas Gerais, por exemplo, as pesquisas davam um cenário, quando a urna abriu, foi diametralmente oposto. Então, é importante que as pessoas possam votar e as pesquisas vão trazer novas notícias, né? A partir de hoje até sábado, que as pessoas não se influenciem por pesquisa, né? Que possam votar com a sua consciência naquilo que acreditam, escolhendo o melhor para representante. Uma eleição sem pesquisa seria interessante? Olha, eu acredito que sim. Minha opinião, e eu já venho defendendo isso há algum tempo, eu acho que as pesquisas deviam ser limitadas, né? Você teria que ter um mínimo X de pesquisas que poderiam ser divulgadas e uma data limite. Eu acho que isso de você fazer as pesquisas até a última hora, tudo, eu acho que isso influencia demais de modo negativo. Eu acho que as pesquisas deviam ser liberadas para as equipes dos candidatos, tudo para balizarem, né, os seus eventuais mandatos, suas ações, para que tenham um foco, para que não fujam, de repente, de uma diretriz colocada e que deve ser seguida. Enfim, elas precisam principalmente ser qualitativas.
Eu acho isso importantíssimo, mas você divulgar é um sério risco. E a forma como elas têm sido divulgadas, eu acho que mais tem atrapalhado do que... É uma divulgação também oportunista, né? Elas vêm com um oportunismo claro. E mais do que isso, né? Muitas vezes as pesquisas acabam influenciando, né, o eleitor, tendencionando o voto a determinado candidato justamente pelo cenário de pesquisa, que não reproduz a realidade. E é importante que isso seja dito, que seja repetido, que as pesquisas não conseguiram, há uma mutabilidade de voto, né, muito grande, especialmente nessa reta final. O Datafolha fez uma pergunta muito interessante nesse segundo turno, dizendo quando que as pessoas decidiram pelos seus candidatos, né, no primeiro turno. E 21% dos eleitores, ou seja, 1 em cada 5, apontaram que decidiram no final de semana da eleição. No final de semana, ou seja, se a gente pensar nesse cenário aqui em São Paulo, a gente vai ver que nada está decidido e tudo será decidido apenas no final de semana da eleição, um dia antes da eleição, até porque a diferença entre os candidatos é muito reduzida. Então, por isso, as pessoas têm que votar com convicção. Acho que isso é um desserviço que os institutos de pesquisa acabam prestando. E a gente sabe, até mesmo aqui na cidade, a gente já viveu situações em que os institutos de pesquisa davam resultado na eleição, quando a urna abriu, foi outro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade para informar o eleitor da maneira adequada. Prefeito, você fez uma colocação muito pertinente quando disse que o resultado das eleições mostrou que é preciso se reinventar. E isso foi um recado, inclusive, para o PSDB, né? E o que a gente vê hoje ainda são práticas muito antigas e que eu acho que a própria sociedade condena quando a gente vê essa verdadeira caça às bruxas, né? Se você não concorda comigo, você tem que sair do meu lado. Essa política... isso pode prejudicar, pode acabar arranhando ainda mais, na opinião de vocês, a imagem do partido? Olha, acho que essa linha ditatorial, essa linha radical, ela não é interessante em nenhum cenário, em nada na vida, né? E o que a gente vê é o seguinte, olha, se você pensa como eu, tudo bem. Se você não pensa como eu te ofendo, eu te abomino, você passa a ser meu inimigo. E acho que as coisas não funcionam assim na vida. As pessoas têm que ter as suas convicções, acreditar nelas e lutar por elas. É assim que eu pauto a minha vida pública. E o PSDB não tem dono, né? Não tem dono, nunca teve, é o Partido da Social-Democracia, que tem que se reinventar, tem que olhar para o futuro, tem que pensar nos desafios, mas tem valorosos serviços prestados à sociedade de São Paulo e ao Brasil. Temos o Fernando Henrique, que teve a oportunidade de resgatar a estabilidade econômica do nosso país com o Plano Real. Tivemos aqui por 4 oportunidades o Geraldo Alckmin como governador, o Serra, o próprio Covas, que deram uma estabilidade ao estado de São Paulo e que tem muitos desafios, muitas necessidades, mas que, comparando com os demais estados brasileiros, está numa posição de bastante desenvolvimento. Então, acho que tem uma história que deve ser preservada e deve sim olhar para o futuro se reinventando, mas nunca com dono, com ditador. Aqui no PSDB isso não funciona. E em relação a qualquer tipo de colocação feita por esse ou aquele membro do partido, eu estou pronto para discutir isso em todas as esferas partidárias. Se alguém tem que ser expulso do partido por traição, certamente o primeiro da fila tem nome e sobrenome. Como é que você vê essa postura, o Rogério? Porque assim, vai contra o próprio nome do partido, né? Você está tendo uma atitude que é, como bem disse o prefeito, ditatorial. Ou você está comigo, e se você não está comigo, você vai ser expulso. Quer dizer, não há espaço para o diálogo. Assim, quando a gente fala de política, a política, de um modo geral, é muito passional, né? A gente se envolve muito, as pessoas têm uma relação de amor e ódio constante, e as coisas acontecem, às vezes, de modo conturbado. Claro que os partidos são grupos que procuram ter uma afinidade ideológica e trabalhar junto por um ideal. Só que você precisa respeitar as diferenças. Dentro desses próprios grupos políticos existem uns que tendem um pouco mais para radicalização, outros menos, e isso precisa ser contemporizado. Claro que a gente não pode ter um grupo formado em que uma peça seja destoante, mas a gente, dentro da democracia, eu acho que isso que se espera
de um partido político é que o diálogo sempre prevaleça no sentido de manter o grupo unido. Eu, especialmente no que está acontecendo agora com o PSDB, a gente nota que alguns valores parece que ficaram perdidos ao longo da trajetória. A gente percebe o candidato João Dória que tentou, de todas as formas, ter uma ascensão maior ou mais rápida do que se esperava. Então, articulando até contra o seu padrinho político, que no caso foi o governador Geraldo Alckmin. A gente percebia que com um ano, né, acho que ele ficou 14 meses à frente da prefeitura. E nesse tempo todo ele começou a fazer viagens por outras capitais, tentando diálogo com outras lideranças do partido, numa clara tentativa de se cacifar até como candidato a presidente. Então, tudo isso, eu acho que eu não sei. E ele não é uma pessoa, ele não é verde na política, né? Apesar de ele se colocar, mas ele já ocupou os cargos públicos e ele tem uma trajetória. Eu acho que ele acabou colocando os pés pelas mãos e isso acabou dando esse problema todo. Mas a gente precisa procurar sempre o diálogo e eu tenho certeza que acabando as eleições, independente do resultado, eu acho que as coisas tendem a se acomodar. Prefeito, caso seja eleito João Dória, governador do estado de São Paulo, como fica a relação, o diálogo com o Santos? Normal, né? Uma coisa é a posição pessoal, né, que não tem o meu apoio, esse tipo de candidatura, justamente pelas práticas que foram desenvolvidas ao longo do tempo. O Rogério fez aqui um histórico, né, de comportamento, de postura, e é isso que eu não aprovo. Na medida que eu peço apoio, peço voto para alguém que se comporta dessa maneira, eu estou concordando com aquilo que foi feito ao longo do tempo. Eu não concordo, né? No meu dicionário não tem deslealdade, né, não tem ingratidão, não tem traição, tem correção, né? Acho que é importante que a gente seja coerente na vida pública. Então, por isso não tem o meu apoio. Agora, em relação à população, a decisão da população, ela sempre prevalece. Democracia é isso. A gente tem que saber respeitar. E conviver. Nesses 6 anos como prefeito, eu convivi com a Dilma, convivi com o Temer, convivi com todos aqueles que representavam os poderes constituídos, né, em nível federal e nível estadual. E a postura pessoal, a decisão do eleitor Paulo Alexandre Barbosa é uma, pensando naquilo que é melhor para a sua cidade, naquilo que é melhor para a sua gente. Institucional não há problema nenhum. Eu sou prefeito da cidade, eleito democraticamente, tenho o meu mandato a cumprir, vou cumprir ele, né, até o último dia, e qualquer que seja o governador vai ter o meu respeito e vamos lutar para viabilizar os investimentos, tudo aquilo que é necessário para a Baixada Santista. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre eleições presidenciais. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. Hoje falamos sobre eleições, projetos e desafios da maior cidade da Baixada Santista. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o advogado e empresário Rogério Conde. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aliás, eu quero registrar aqui a participação do Edi Fraldinha, que manda um abraço para o prefeito. Temos aqui também a Beatriz Muniz, dando bom dia, o Marcelo Gerim, dizendo o seguinte: prefeito, parabéns pelo seu posicionamento a favor da Baixada Santista e contra aquele que traiu, inclusive o Alckmin. Temos o Cláudio Honor Camus nos assistindo e também o Leonardo Branco. Léo, eu vou fazer a pergunta que você pediu para fazer para o prefeito no próximo bloco, quando a gente estiver falando um pouquinho sobre as questões aqui de Santos. Queria retomar esse bloco falando um pouquinho das eleições presidenciais. Você é muito próximo do Geraldo Alckmin. E certamente, depois do resultado das eleições, prefeito, deve ter havido uma avaliação do que foi a corrida à presidência da República e o resultado que ele obteve, especialmente porque ele saiu com aprovação de 70% do governo do estado de São Paulo. O que aconteceu? Por que Geraldo Alckmin não decolou na avaliação de quem esteve tão perto dele? Olha, Nathalie, existe um cenário ainda, né, de extrema polarização no Brasil, de radicalismo em relação à questão nacional. E o que aconteceu, que todos presenciaram nesse primeiro turno, foi uma opção mais radical que a população fez em relação ao candidato Bolsonaro, que vinha construindo esse discurso ao longo do tempo, através de
outras matrizes aí de comunicação, especialmente as redes, fazendo todo esse trabalho, e que acabou se potencializando com o incidente que ocorreu na campanha, né, da facada, tudo que aconteceu. Isso acabou potencializando e disseminando toda essa construção de argumento que vinha sendo feita ao longo do tempo. E está clara essa opção, essa opção ela prevalece, que não é uma opção de centro, de equilíbrio, como a candidatura do Geraldo defendia, né, de alguém preparado para os desafios do Brasil, alguém equilibrado. E no decorrer do tempo, né, eu vi muita gente dizendo, olha, vamos votar, fazer opção, porque tem que acabar essa questão das composições políticas, o Bolsonaro não vai ter apoio de ninguém, ele tem total independência. E o que a gente já está vendo, mesmo antes do processo ser concluído, é que o candidato ele já vem mudando algumas posturas, né? Especialmente essa coalizão, por exemplo, já está em composição com o Centrão, né? Discutindo a questão da sucessão da casa. Por quê? Porque esse é um modelo de governabilidade que existe. Sim. O Centrão, que foi tão criticado por apoiar, né? Rechaçado, é aquele que dará apoio ao próximo presidente. E o Bolsonaro, com a sua eminente eleição, já, até acertadamente, né, está fazendo isso, só que contrariando tudo aquilo que pregou, né, no início, porque agora, quando chegar próximo da eleição, se preocupa com a governabilidade, em como executar tudo aquilo que se comprometeu com a população. E se não houver o apoio do Congresso... Ele não faz nada. Nada, é só fumaça. Né? Que foi isso que foi dito durante todo o primeiro turno. Então, a população fez essa opção. Acredito que ela deve estar consolidada. Eu lamento que nós tivemos, na minha opinião, um processo eleitoral em nível nacional, especialmente, muito pobre, né, de conteúdo, de discussões das soluções para o Brasil. Muito ataque, né? É o ataque, é o ódio, é o nós contra eles, que é gerado, né, eu diria, tem como causa as políticas implementadas pelo PT, quem estimulou isso foi o Lula, né, do nós contra eles, e que gerou líderes radicais como o Bolsonaro, que se mantém nesse radicalismo, nessa polarização, sem conteúdo. Vamos passar uma eleição presidencial praticamente sem debate, né? Expectativa sem debate, sem proposta, sem discussão daquilo que é importante para o Brasil. Olha, é esquerda, direita, é PT contra PT, as pessoas votando em um contra o outro. Na minha opinião, isso é um passo para trás, é um retrocesso. Acho que nós devemos ter o período eleitoral, em qualquer esfera, como um momento para discutir as soluções para o Brasil. Como nós vamos tirar os 13 milhões de desempregados, mais os 14 milhões que estão no desalento, que desistiram de procurar emprego, como que nós vamos dar oportunidade para as pessoas? Como, de fato, nós vamos melhorar as políticas de saúde, educação, segurança? Quais são as medidas a serem implementadas? Quando serão implementadas? E eu não vi respostas para essas discussões aí em nível nacional. É o que a gente lamenta bastante, porque a gente sabe que semana que vem uma hora dessa nós já teremos um novo país, vamos ter um novo presidente, e na próxima segunda-feira nós precisamos saber como o país vai seguir em frente, como nós vamos solucionar os problemas, porque os problemas não vão mudar de uma semana para outra. E nem vão deixar de existir. Exatamente. Então, o que nós temos que ter são as soluções, né? Como resolver e quando. Acho que isso é muito importante. O senador Roberto Requião declarou, abre aspas, Bolsonaro não tem voto. O que tem voto é a desesperança. Contra tudo que está aí, como foi com Hitler na Alemanha. Vocês concordam? Não, eu concordo e eu acho que o Paulo Alexandre fez uma análise interessante que eu vou só complementar, porque eu acho que a minha leitura é muito semelhante com a dele. Primeiro que nós tivemos um processo político muito vazio, né? Muito. Eu acho que foi muito rasa a discussão em modo geral. O que aconteceu, eu acho que a gente percebe que vem acontecendo ao longo das últimas décadas. Fazer uma analogia para aquele que está nos assistindo saber, bem chula, mas que reflete bastante, é com um time de futebol. Quando o time está ganhando, ninguém quer saber se o presidente está indo viajar, se ele tem alguma participação com venda de jogador, alguma coisa. Está todo mundo feliz com o time. Nos países democráticos acontece a mesma coisa. Se a economia vai bem,
ninguém quer saber se o presidente está viajando também, se ele envolvido em esquema de corrupção. Os esquemas são quase que aparecem, do mesmo jeito que aparecem, somem das mídias, porque a economia está indo bem. O que aconteceu é que nós chegamos num momento em que a economia estava péssima, as pessoas estavam sem querer escutar falar em PT por tudo o que aconteceu, Sim. da Lava Jato, do ex-presidente Lula sendo preso e tudo, e simplesmente eu acho que o reflexo foi para as urnas, a questão da segurança. Então as pessoas, aquele discurso dos políticos com capacidade técnica, que tem que é reconhecidos, que foram reconhecidos pela população, como o caso do próprio governador Geraldo Alckmin, de uma pessoa sensata, com experiência, tudo não colou, porque as pessoas queriam alguém que demonstrasse a indignação que elas estavam sentindo. Com a segurança e com a economia. Exatamente. Então, e foi isso que aconteceu. Tivemos um candidato com o perfil do Jair Bolsonaro, que colocava o dedo na ferida e falava, externava exatamente tudo que a população queria ouvir. Agora, isso vai ser bom, isso vai ser mal, a gente vai descobrir depois. Essa composição que ele vai fazer com a equipe dele vai ser boa, ele vai ter competência para isso, não vai? Realmente é uma incógnita para todos nós. Sim. Mas que ele soube externar essa indignação, principalmente com a questão da segurança, que foi o grande mote da campanha dele, e as pessoas que tinham interesse por políticos competentes, mas que não eram incisivos ou que não externavam a indignação, acabaram sendo deixados de lado por força desse discurso radical. E a gente agora vai sentar e esperar para ver o que vai acontecer. E viver os próximos 4 anos de quem e com quem for eleito pela população, né? Com certeza. Essa é a democracia, isso é importante a gente, cada um lutar pelos seus objetivos, cada um batalhar pelos seus candidatos. Agora, encerrado o processo eleitoral, é seguir em frente com aqueles que foram escolhidos e, obviamente, torcer para que possam ter sucesso, porque o sucesso dos nossos governantes é o sucesso da população, né? Desempenho positivo, atingindo seus objetivos, cumprindo as suas metas estabelecidas, melhorando a vida das pessoas, que é o grande objetivo de qualquer governante. Prefeito, na opinião de vocês, tanto sua quanto sua, Rogério, quem vai ser o voto decisivo nessas eleições, levando em consideração o primeiro turno com um índice de abstenção de mais de 20%? Olha, o que a gente percebe do eleitor é uma decisão, como eu disse aqui no início, muito próxima ao pleito. É por isso que eu não acredito na manipulação dos institutos de pesquisa. Eu acredito que eles não estão conseguindo retratar a realidade, porque os eleitores cada vez mais estão tomando a sua decisão próximo do pleito. E isso acaba não sendo perceptível por parte dos institutos. Então, eu vejo que assim, os debates, essa reta final aqui, nós vamos ter debates importantes com grande audiência, onde o público acaba ficando atento, né, e prestando atenção e tomando a sua decisão de voto. Eu vejo que o caminho da decisão passa pelas propostas que serão apresentadas agora na reta final, pelo nível do debate que vai se estabelecer para que as pessoas possam tomar sua decisão. Você acredita, Rogério, que dê tempo de convencer o eleitor a ir às urnas? Eu estou falando dessa parte que se absteve no primeiro turno. Não, eu penso que sim, até porque agora nós temos o segundo turno para presidente e para governador. Principalmente o para governador, eu acho que as pessoas estão, como é mais próximo da realidade delas, eu acho que elas vão tentar de todo jeito participar mais, principalmente agora ouvir mais para formar sua convicção. Eu acredito sim que essas pessoas agora estão todos muito interessados em participar e dar o seu voto por um ou por outro, mas isso é muito próximo agora da realidade deles, do que acontece nos municípios. Então, a gente percebe, por exemplo, uma forte tendência aqui na nossa região pela candidatura do Márcio França, justamente por esse acesso eventualmente ao futuro governador ser mais fácil. Então, eu acho que isso vai influenciar muito e eu acho que tem sido assim, vai ser assim no estado todo. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre projetos e desafios na cidade de Santos. Não saia daí, até já.
Muito bem. Você está brava com alguma coisa ou não? Brava? Ah. Eu não. Dá um sorriso ainda, dá um sorriso para essa câmera, meu. Né? Virou bom dia, você está começando, bom dia Baixada. Eu falei, eu vou dar uma cutucão nela, meu. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o advogado e empresário Rogério Conde. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero dedicar esse bloco, prefeito, a assuntos da nossa cidade. No sábado, saiu uma ampla reportagem no jornal A Tribuna sobre o Complexo Jabaquara. E quem conseguiu ler consegue perceber a importância da obra, não só para aquela região, como para a cidade. Em quanto tempo tudo aquilo fica pronto? 12 meses, Nathalie. A gente já começou as obras, é um grande projeto para a cidade, que vem dentro de um novo conceito que nós temos. Primeiro, da integração dos serviços públicos, né? A gente já está fazendo no Piratininga, e o que a gente vai fazer no Jabaquara, que é integrar os serviços públicos fazendo no mesmo ambiente. A unidade de saúde, escola e um espaço para o lazer da comunidade, com atividades culturais, atividades esportivas. Então, no mesmo espaço, educação, saúde, cultura e esporte. No caso do Piratininga, nós já entregamos a unidade de saúde, a escola ficou pronta, vamos entregar agora nos próximos dias essa nova escola e essa grande praça de integração. No Jabaquara, nós vamos também levar esse conceito, vai ser o maior complexo de serviços públicos integrados da cidade de Santos, uma escola com mais de 5.000 metros quadrados, uma unidade de saúde com 4.500 metros quadrados de área construída, praticamente 10.000 metros aí de área construída entre a unidade de saúde e a escola, e um grande ginásio poliesportivo no meio, que vai atender a escola durante a semana e que vai ficar aberto no final de semana para a comunidade. O Jabaquara é um bairro que carece de áreas de lazer, era um compromisso meu no plano de governo implantar um equipamento como esse lá no Jabaquara, e isso vai ser feito. E muito moderno, a escola, uma escola numa versão 4.0, com as mais modernas tecnologias digitais, a presença vai ser feita com reconhecimento facial dos alunos, inovações tecnológicas importantes, o espaço de lazer também respeitando toda a modernidade, que vai atender a escola durante a semana e no final de semana ficar aberto para a comunidade. A unidade de saúde também moderna, vai ser a maior policlínica da cidade, vamos ter lá os universitários da área de medicina ajudando também, prestando apoio para o trabalho feito pelos agentes comunitários de saúde que vão ficar alocados nessa unidade. E o importante, né? Tudo isso a gente conseguiu fazer, esse grande complexo, ele vai exigir um investimento, Nathalie, de mais de 50 milhões de reais. Exatamente. Né? Esse é o valor estimado da aquisição do terreno. Era um terreno particular, um terreno privado, e entre terreno e obra, esse é o investimento previsto. E qual que é a boa notícia, talvez a melhor delas? Nós vamos fazer tudo isso sem um centavo de dinheiro da prefeitura. Zero de dinheiro público. Parceria público-privada? Todas as parcerias. Essa lei do impacto de vizinhança que nós introduzimos e passamos a aplicar na cidade, exigindo contrapartida das empresas portuárias, das empresas imobiliárias que atuam na cidade, ela tem gerado resultados importantes para a cidade. Então, nesse caso, como se deu a parceria? Uma empresa portuária comprou, dedicou o recurso para a prefeitura comprar o terreno, disponibilizou o recurso para a prefeitura comprar o terreno. Então, a empresa passou recurso para a prefeitura comprou aquela área que era particular. Uma empresa imobiliária vai construir a escola. E a Fundação Lusíada comprou uma outra parte do terreno e já está edificando a policlínica. Então, uma boa parceria em prol da sociedade. Vamos ter lá um equipamento de ponta, como eu disse, o maior complexo de serviços públicos para a cidade, a custo zero. Né? Em tempos de crise, de desafios econômicos, é preciso ter criatividade. A gente vem trabalhando nesse projeto há 2 anos, né, porque nós compramos o terreno há quase 1 ano, fomos cumprindo etapas, e agora, quando tudo de fato começou, a unidade de saúde, nós começamos as obras há 1 mês, e a escola, as obras estão começando no dia de hoje. Então, em 12 meses, tudo pronto até o final do próximo ano, vamos entregar esse belo equipamento para a comunidade.
E é a forma de gerir que tem que ser adotada pelas futuras administrações, né? Não dá para a administração fazer tudo sozinho mais. A parceria público-privada é a ferramenta. Né? Eu acho que é a modalidade que tem tudo para crescer e principalmente ela é uma ferramenta do gestor moderno, né? Eu acho que a gente precisa procurar esse tipo de parceria, usar a criatividade. A gente sabe que só com os recursos municipais é praticamente impossível. Então, essas alternativas, isso é o espelho daqueles gestores que procuram estar andando passo a passo com o seu tempo. Prefeito, hoje o jornal A Tribuna trouxe na sua manchete a questão da moradia irregular na Baixada Santista. Um levantamento publicado pelo jornal mostra que na Baixada Santista existem 87 mil moradias irregulares, a maior parte em Cubatão, 20 mil. No entanto, a Justiça determinou que a administração em Santos faça com que a questão da Vila Pantanal seja urbanizada. Como que vai funcionar esse processo, prefeito? Olha, primeiro nós temos um déficit habitacional significativo em toda a Baixada Santista, isso é fato, né? É uma realidade. E nós estamos trabalhando em vários projetos habitacionais, primeiro para oferecer moradia digna à população aqui de Santos. Hoje nós entregamos o projeto da Vila Santa Casa, que era um desafio enorme, no meio da cidade aqui. Hoje a Vila Santa Casa está no chão, as pessoas estão morando num prédio em frente com toda a dignidade. Estamos em obras com o projeto de São Manuel, que são 205 unidades habitacionais no São Manuel. Estamos com outro projeto de 326 unidades habitacionais no Morro da Nova Sintra, para atender as famílias do Morro que vivem em área de risco. E temos 4 convênios assinados com o CDHU de projetos habitacionais que estão em andamento, que serão licitados e contratados até o final do ano. E uma boa notícia também, falando em habitação, é que a área do Estradão, lá da Zona Noroeste, que talvez seja a última área ampla da Zona Noroeste para moradia, ali na Nossa Senhora de Fátima, com Haroldo de Camargo, nós conseguimos viabilizar os recursos do governo do Estado. O governo do Estado depositou na conta da Prefeitura 20 milhões de reais para que a gente possa fazer a desapropriação daquela área. Então, as tratativas estão em andamento. Hoje essa área pertence à Caixa Econômica Federal e lá nós temos um projeto pronto para mais de 1.000 unidades habitacionais. Então, é um projeto extremamente importante que nós vamos trabalhar para executar. Acho que a melhor resposta para o déficit habitacional são justamente esses projetos. Temos um projeto que está pronto para ser iniciado, que é o Tancredo Neves. São mais 1.120 unidades habitacionais. Fizemos a licitação, percorremos todas as etapas, estamos aguardando apenas a autorização do governo federal para seguir em frente com esse importante projeto habitacional para Santos e para toda a Baixada Santista. E com relação à Vila Pantanal, o caminho é justamente o mesmo, é que você ter a oportunidade de moradia digna e fazer uma reurbanização desse espaço importante da cidade. E lembrando também, prefeito, que eu acho que é importante, lembrando a iniciativa das alterações da Lei de Uso e Ocupação do Solo, para que dê um incentivo, um incremento a mais nas habitações não totalmente populares, no estilo CDHU e tudo, mas é um passo a mais para acabar com esse déficit habitacional no centro da cidade, principalmente ao longo do novo traçado do VLT e dando mais condição de voltar a dar vida ao centro da cidade. Revitalizar o centro, né? Com certeza, Nathalie, o Rogério lembrou bem, nós tivemos uma alteração importante na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é o estímulo à construção civil para o trecho do VLT, o novo trecho que vai fazer a conexão com a região central da cidade. E nesse trecho do VLT, quais são as diferenças? Primeiro, o empreendedor que desejar realizar nesse trecho um empreendimento, ele não vai precisar fazer prédios com garagem. Nós estamos eliminando essa necessidade, essa obrigatoriedade, ou seja, se o empreendedor quiser fazer o garagem, ele poderá. Se ele não quiser, ele também poderá. É um opcional. Além disso, nós estamos tornando o custo de construção, em função das permissões aí de potencial construtivo, menores, ou seja, vai custar menos para o empreendedor fazer obra nesse espaço. E o nosso próximo pacote de leis que será encaminhado à Câmara, ele trata das isenções fiscais que serão concedidas
aos compradores. Então, os imóveis que são vendidos, normalmente não, obrigatoriamente tem o recolhimento do ITBI, que é um imposto aí que acaba incidindo sobre as transações imobiliárias. Nós vamos isentar do ITBI aqueles imóveis comercializados nesta região. Também em relação ao IPTU, quem comprar imóveis nessas áreas da cidade, nós vamos dar uma isenção de IPTU pelo período de 5 anos para o comprador. Esse é o objetivo das leis que nós vamos encaminhar. Tudo isso para que a gente possa, de um lado, estimular o empreendedor, facilitar a vida do empreendedor, tornando mais barato o custo do empreendimento. E, de outro lado, para o comprador, para os santistas que muitas vezes têm que fazer a opção de ir para uma cidade vizinha, próxima, por conta dos valores praticados. Então, na medida que a gente diminui o custo, a gente tem a possibilidade de repassar essa diminuição para o comprador, além dos incentivos aí de impostos que a prefeitura pode oferecer. E se a gente, se me permite aqui, prefeito, se tudo isso for acompanhado de uma discussão, do início de uma discussão no sentido de também flexibilizar a questão dos tombamentos. Com certeza. Isso vai fazer com que o centro da cidade volte a ser atrativo, que as construtoras tenham interesse realmente em edificar da forma como está sendo proposto, que é melhor para todo mundo, e a gente volta a ter aquele ciclo virtuoso entre o comércio, as residências. Vida após as 18, Exatamente. Não, com certeza. Então, além dessa questão das isenções fiscais, Rogério, você lembrou muito bem, nós estamos concluindo aí a revisão do Alegra Centro, né, que foi, na oportunidade, uma iniciativa positiva, mas que está defasada ao longo do tempo e, principalmente, em relação a essas restrições de construção. Obviamente que nós temos um centro da cidade que tem um valor histórico importante, mas nem tudo aquilo que é antigo tem valor histórico. É preciso separar, né? Porque muitas vezes as restrições elas acabam impedindo o desenvolvimento da região. Então, a flexibilização é a palavra-chave, é a palavra de ordem nessa revisão que nós estamos implementando dentro do programa Alegra Centro. Então, além das isenções fiscais, essa revisão aí que vai ser feita na legislação e aquilo que vai, de fato, desenvolver o centro, todos os programas feitos até hoje para o centro da cidade, eles tiveram como premissa básica e absoluta a questão do patrimônio. Então, flexibilizar a construção, mudanças na legislação, adequações. Isso é importante, mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver, na minha opinião, é o repovoamento, é levar gente para o centro da cidade, é gente para gastar nos comércios, para morar no centro, e para isso a gente precisa ter transporte público de qualidade. E o VLT será esse indutor de desenvolvimento para a região central. Por isso nós temos todo o esforço para mudar o trajeto do VLT, aprovamos com o Estado, junto à CETESB, para colocar esse projeto de pé, e é hoje isso que a gente está vendo aí ser executado. Esperamos aí que até o final do ano a licitação esteja concluída e o Estado iniciando as obras do VLT. Prefeito, a gente tem 4 minutos e eu quero abrir para a participação do Leonardo Branco. O Leonardo Branco é um restaurador muito conhecido na nossa região e ele faz a seguinte colocação: prefeito, estamos cansados de cargos comissionados para amigos. Santos deu uma grande lição quando lançou um concurso, um processo seletivo para gestão dos cargos de saúde. Na questão do patrimônio, daquelas pessoas que trabalham com restauração do patrimônio histórico, há possibilidade também dessa articulação acontecer, de ter um processo seletivo para profissionais qualificados? Não há dúvida, né? A gente vem buscando isso, Léo, essa questão da meritocracia, que é muito praticada na iniciativa privada, trazê-la para o serviço público. De que forma? Primeiro, aqui na Prefeitura de Santos, é a única do Brasil onde todos os secretários municipais têm um contrato de gestão assinado com o prefeito. Nesse contrato de gestão consta o quê? As metas que têm que ser cumpridas anualmente por cada um dos secretários. Saúde, tempo de redução de tempo para agendamento de um exame, de um procedimento, enfim, cada área com uma meta relacionada à sua atividade. E essas metas, é importante dizer, elas são acompanhadas pela população através do portal de transparência. Qualquer um pode entrar lá agora e ver quais são as metas da saúde, quais são as metas da educação, quais são as metas do desenvolvimento social. E mais do que acompanhamento diário, bimestralmente a Prefeitura divulga um ranking das secretarias para saber quem está cumprindo as metas e quem não está cumprindo, né? É uma
uma boa disputa e uma salutar entre as próprias secretarias. Esse foi um passo importante, foi um projeto premiado, inclusive, que nós tivemos aqui, de gestão da Prefeitura de Santos. E o passo seguinte, qual é? Cada vez mais qualificação nos cargos comissionados, que são aqueles que o prefeito escolhe. Na Prefeitura hoje nós temos 319 cargos comissionados. Desses, metade já é preenchido por servidores de carreira, né? Poderia ser por pessoas de fora, metade nós já preenchemos por servidores de carreira. Esse é um ponto. O que nós introduzimos agora na área da saúde e que nós vamos sim, Léo, o objetivo é fazer um piloto, como foi esse programa do contrato de gestão. Primeiro nós fizemos em 3 secretarias e hoje está em toda a prefeitura. No caso da saúde, nós vamos fazer esse processo seletivo para ocupar os cargos comissionados. Então, hoje, nós estamos concluindo esse processo, primeiro na rede básica de saúde. Então, as pessoas que têm interesse em ocupar esses cargos podem se inscrever, podem ser de fora da prefeitura, podem ser dentro da prefeitura, tem que comprovar experiência na área. Primeiro é feita uma análise curricular, depois é aplicada uma prova objetiva, igual para todos. Aí se faz um processo de entrevista e atribuindo nota a cada um dos concorrentes. Aquele que tiver a melhor nota é contratado para exercer as suas funções. Nós estamos fazendo essa experiência na saúde e ela sendo exitosa, nós vamos começar com os primeiros profissionais trabalhando nessa dinâmica, Nathalie, agora em dezembro. Mês de dezembro já começa a trabalhar. E a ideia é avaliar os resultados e no próximo ano expandir e ampliar isso para outras áreas. Acho que esse é o caminho. Quanto mais qualificado o serviço público tiver, melhor o resultado para a população. E esse é o nosso grande objetivo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A Alexa já está gritando aqui no meu ouvido que a gente tem só 30 segundos. Prefeito, eu quero muito agradecer a tua participação e a tua disponibilidade de nos atender e começar a semana tratando de assuntos tão importantes e com tanta transparência. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Rogério. Obrigado ao telespectador do Bom Dia Baixada. Eu estou sempre à disposição para falar de Santos, da região, do país e daquilo que seja importante para a nossa população. Rogério, muito obrigado pela tua participação e pela tua companhia aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Pode me chamar toda semana. Eu vou chamar, hein? O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau!